turma, como é que vocês estão? Meu nome é Vanessa Loio, professora de língua portuguesa da Rede Jaboatão dos Guararapes. E como vocês devem estar curiosíssimos para saber qual é a sequência da aula de hoje dentro do gênero de História em Quadrinhos, eu já antecipo. Hoje nós vamos estudar os tipos de personagens, vamos também ver alguns recursos estilísticos e o meio de circulação da HQ. Vamos juntos? Primeiro, vamos relembrar o desafio? Eu passei para vocês 2 páginas da HQ Bi, de Bianca Pinheiro. Pedi para vocês observarem bem tanto a linguagem verbal como a não verbal. E pedi que fosse marcada a alternativa correta. Tenho certeza que vocês acertaram na letra A. Afinal, nós temos claramente aqui 2 personagens, um urso e uma criança. Até esse momento da narrativa, a gente não sabe o nome deles, mas a gente consegue identificar pela linguagem não verbal e também pela linguagem verbal que se trata de um urso e de uma criança. Né? Tanto que ele a chama de menina, de criança, e ela também de urso, tá? Durante a narrativa que vai se alongando. Mas eu quero que a gente dê o maior destaque para essa história em quadrinhos aqui do Menino Maluquinho de Ziraldo. Tenho certeza que vocês já ouviram falar no Menino Maluquinho. A gente falou de Ziraldo na nossa primeira aula, não sei se vocês se lembram. E o Menino Maluquinho é uma das histórias em quadrinhos bem interessantes no Brasil, assim como a Turma da Mônica, porque apesar de terem surgido como histórias em quadrinhos, viraram filmes, viraram uma amplificação, né, de gerações. Nossos pais, nossos avós e agora nós continuamos lendo toda a trajetória. Bom, vamos embora. Diz assim, Julieta olha lá o título, a taça é dela. Por que será que vai trabalhar esse texto? Jujuzinha, pode fazer uma coisinha para mim? O que você não me pede chorando que eu não faça sorrindo? Vou parar o texto para falar aquela observaçãozinha, tá, gente? Observem a expressão dos personagens. Demorou. Você sabe que a gente está tendo um campeonato de futebol, né? Ah, já sei. Você precisa de uma líder de torcida. Já tô lá. Uhul! Não! O campeonato já tem camisas, líder de torcida, patrocínio, tudo. A única coisa que está faltando é o troféu. Troféu? Faz um troféu bem legal e leva lá no campinho do clube amanhã à tarde. Falou? Vai ser a final do campeonato. Será que foi do agrado de todo mundo esse troféu? Vamos discutir logo mais. Antes, vamos relembrar algumas características sobre os personagens. A gente falou sobre os personagens rapidamente na aula anterior, quando a gente estudou os elementos da narrativa, mas agora eu quero dar uma ênfase maior à categorização dos personagens. Nós temos os personagens ditos principais, como vocês podem estar vendo nessa caixinha azul, e nós temos também os personagens secundários, que são os que estão presentes na caixinha laranja. Atenção, há várias formas de se classificar, de se categorizar os personagens. No gênero romance a gente aprendeu 2 e agora eu retomo na HQ com a principal diferenciação, que é personagem principal ou personagens principais, aqueles que têm maior relevância, maior importância durante a narrativa, e personagem secundário ou personagens secundários, aqueles que compõem a narrativa, mas que não são os fundamentais. Estão ali só fazendo um pouco de fundo da narrativa, com poucas falas, sem tanta relevância para a ação final do enredo, ok? Aqui nessa imagem, deixa eu mostrar para vocês que imagem interessante. Nós temos todos os personagens da história em quadrinho do Menino Maluquinho de Ziraldo. Então notem que é um universo enorme, cujo o personagem principal é o próprio Menino Maluquinho. E também tem a Juju, que a gente vai falar logo mais, que vai ser um pouco a namoradinha do Menino Maluquinho.
e outros amigos do menino maluquinho. Mas há outros personagens, como por exemplo Herman, que são apenas secundários, aparecem de forma esporádica na narrativa, tá? Outras questões que eu quero trabalhar com vocês diz respeito ao estilo do quadrinista. Observem aqui, a utilização de onomatopeias e interjeições vão estar ligadas justamente esses seus usos a depender de qual é a intenção e o estilo desse autor, desse quadrinista. Onomatopeias, antes de mais nada, é aquela figura de linguagem que vai reproduzir um som ou que vai procurar imitar um barulho. Essa onomatopeia vai ser bem interessante para dar um contexto de onde está ocorrendo aquela narrativa, nesse caso a história em quadrinhos, o que é que está acontecendo. Então relembre, por exemplo, em Bi, que nós temos o baque, né, do urso sentando com o blam. E essa onomatopeia vai representar justamente o barulho do urso que está caindo. Né? Ele acabou de ser acordado pela garota e ele se joga no chão com raiva. Nós temos também a utilização ou não, a depender de novo do estilo do quadrinista, de interjeições. Como vocês estão vendo aqui nos slides, interjeição vai ser uma palavra que é palavra ou expressão que é invariável, ou seja, gente, não vai variar nem em gênero, masculino e feminino, nem em número, plural e singular, tá? Que corresponde a diversas emoções do personagem, como, por exemplo, saudade, espanto, alívio, medo. Então, aqui nós temos, por exemplo, Yops, representando a surpresa da menina, que ela não estava esperando que esse urso ia se jogar assim no chão, né? Ia fazer o chão tremer. E nós temos também o pensamento do urso, puf, tá? São interjeições que vão dar a expressão desse personagem, ou melhor, desses personagens durante a narrativa. Também nós precisamos relembrar alguns sinais de pontuação. Vamos ver juntos? Nós temos a recorrência ou não, a depender do estilo do quadrinista, de exclamações que vão conferir à frase um sentido de surpresa, admiração, felicidade, tristeza e outras emoções possíveis, tá, gente? Pois sua utilização envolve a manifestação de sentimentos. Nós vamos ter também, olha lá, o segundo tipo de pontuação, interrogações. Acompanhem comigo aqui nos slides. Interrogações possuem a função de quê? De fazer um questionamento direto ao interlocutor. Então, é fazer uma pergunta ao meu interlocutor, ok? Lembre-se do caráter dialógico do quadrinho. Então, pergunta de um personagem para um outro personagem. Reticências, acompanhe também aqui na tela, que é o último sinal de pontuação que pode aparecer ou não. Lógico que nós temos o ponto, nós temos os dois pontos que são mais corriqueiros. Indicam uma suspensão do pensamento e podem assinalar diversas nuances de emotividade, que vão da confiança à desconfiança, que vão da alegria, tristeza, da delicadeza, cólera, né, a muita raiva, e também da ironia e do sarcasmo à cumplicidade. Se a gente for rever a tirinha, ou melhor, a história em quadrinhos do Menino Maluquinho, a gente vai ver que nesse primeiro quadradinho a gente vai encontrar um apelido, né, Jujuzinha, né, o diminutivo do nome dela, já é muito carinhoso. E observem a expressão dela. Nós temos duas perguntas sendo feitas, então nós já temos aqui a utilização de interrogações. Nós temos na sequência mais interrogação, mais exclamação e nós temos também a presença de uma interjeição. Ah, já sei! Olha lá quando ela diz isso. Ela diz porque ela estava na expectativa de que o quê? Que o menino maluquinho ia chamá-la para ser a líder de torcida. Então ela está representando aqui a felicidade, já querendo dizer que sabe qual vai ser a fala dele e vai continuar esse diálogo através de uma diversidade de sinais de pontuação. Até que a gente vai ter a quebra da expectativa, né? O humor propriamente das histórias em quadrinhos. Lembre-se, nós já falamos sobre isso.
O humor necessariamente não tem a ver com algo que seja demasiadamente engraçado, mas tem a ver com a quebra de expectativa, com a mudança de comportamento que não era esperado, tá? Continuando aqui, eu quero demarcar ainda onde esse gênero é encontrado. Ora, nós encontramos histórias em quadrinhos em livros, em revistas, né, em quadrinhos, nós encontramos em livros didáticos, em redes sociais, em blogs, em sites diversos. Quero chamar a atenção aqui para a imagem da tela desse site do Pixiton, que vocês conseguem fazer produção de histórias em quadrinhos virtualmente de forma gratuita, tá? Vale a pena procurar, entrar no site do Pixiton. E também de tantos quadrinistas importantes do Brasil, como é o quadro do Leandro Assis, que publicam suas próprias histórias em quadrinhos nas redes sociais, que é o caso dele. Ok? Vamos lá para o nosso desafio? Acompanhe aqui comigo na tela. Após ler o quadrinho abaixo e relembrar as discussões feitas até o momento sobre o gênero HQ, assinale as alternativas a seguir com um V para verdadeiro e F para falso. Observe, gente, atentamente o pequeno quadrinho que está na sua tela. Observaram? Sim? Vamos lá. Primeira assertiva. A exclusão da onomatopeia não prejudicaria o sentido / a expressividade da HQ? Verdadeiro ou falso? Segunda alternativa. A onomatopeia P, observe novamente, tá, gente? A história em quadrinho, ou melhor, o quadrinho que eu selecionei. A onomatopeia P aparece em destaque no quadrinho. Terceira assertiva. A HQ apresenta narração sendo construída apenas com a linguagem verbal. Verdadeiro ou falso? Última assertiva. No quadrinho ao lado, encontra-se uma diversidade de sinais de pontuação. Verdadeiro ou falso? Eu espero vocês na nossa próxima aula para que a gente possa discutir esse desafio e muitos outros que virão. Um forte abraço e até mais!